E mais uma vez para a transmissão da nossa escola bíblica dominical, escola virtual. Eu sei que para muitos é um pouco sem graça, porque preferem estar pessoalmente. É claro que nós preferiríamos estar na igreja, congregando juntos, ao vivo e a cores, mas aqui também está ao vivo e a cores, só não estamos assim na comunhão, né, entre os irmãos. Eu, pastor Wagner de Barros, estamos mais uma vez aqui para a transmissão da nossa EBD e tenho aqui a companhia então da minha filha Gabriela e temos também a companhia da Dona Érica, certo? Então elas estão dando um bom dia, a exemplo dos irmãos queridos que também estão dando um bom dia para nós. A primeira pessoa a entrar ali foi a irmã Consolação. Foi muito bom, irmã Consolação. A senhora entrando já consolou os nossos corações, porque estamos tão aprisionados que estamos precisando de consolação. E nós temos uma na igreja, né? Nós somos uma das poucas igrejas no mundo que tem consolação. Olha só que privilégio. Brincadeiras à parte, estamos com saudades dos irmãos em Cristo, estamos com saudades da vida da igreja, de como nós dissemos na abertura, de poder cultuar ao Senhor, estar nas atividades, nos ministérios, mas estamos esperando no Senhor, descansando em Deus, e a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, de nós, né? Então, eu me alegro com você que está aqui assistindo, aqui a nossa transmissão, que o Senhor nessa manhã, nesse dia, possa ser glorificado. Primeiro, então, nós temos a IBD, depois a Érica com o Zé e a Filó, tem a parte ali de ensino bíblico, algumas brincadeiras também para as crianças. E depois, mais tarde, também temos às 18 horas o tempo para as crianças de 19h30, o nosso culto. Vamos orar e pedir que Deus abençoe este primeiro momento da nossa parte aqui, que é o momento de alguns louvores, cânticos, e eu convido você a louvar a Deus conosco enquanto nós estamos ou estaremos cantando aqui, tá certo? Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque mesmo diante deste período delicado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades e está cuidando, ó Pai, das nossas vidas. Oramos pelo nosso país, pelo nosso governo, pelos nossos governantes, e que possa haver mais harmonia, ó Pai, entre as lideranças e também mais sabedoria, para que possamos ter uma vida mais tranquila, Pai, diante de uma pandemia tão séria como o mundo está passando. Por favor, ó Pai, receba o nosso culto, nós não somos merecedores, pedimos que o Senhor seja honrado e glorificado aqui conosco, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, qual é o primeiro que nós vamos cantar aí? Grande é o Senhor. Então vamos lá, vi várias outras pessoas aqui entrando. Pede para o Senhor já colocando quantas pessoas tem para fazer hoje. E coloque aí nos comentários, coloque quantas pessoas estão aí na sala com você, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma contabilidade aqui e depois vamos ver, né, se ultrapassamos pelo menos umas 12 pessoas na nossa transmissão aqui. Eu estou preocupado porque o nosso número, em quase 2 meses de transmissão, cada vez cai mais. Então eu estou preocupado se nós vamos chegar a 12, 13 pessoas na nossa IBD, certo? Eu creio que o pessoal está ficando já desanimado de assistir transmissão virtual. Quem sabe aí a gente quebra a barreira aí das contas, das 100 pessoas. Mas a verdade é, a gente brinca assim, gostamos de analisar alguns números, mas a verdade é que Deus, Ele se importa com adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém. Vamos cantar. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem. Desculpe aí pela nossa falha. Por mais que a gente tenta acertar, A gente ensaia na hora, às vezes não dá certo. é verdade. A dona Érica e a Gabi só faz uns 20 anos que elas cantam juntas alguns cânticos. Então, ainda assim, elas Sem os irmãos é difícil. dão umas falhinhas. Mas eu sei que você não se importa com os detalhes das falhas, né? Mas sim com a grandeza do culto e mesmo assim nos perdoa. A gente está aqui para tentar fazer o nosso melhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Várias pessoas aqui, à minha esquerda aqui nos comentários, várias pessoas aqui estão já
dando o seu bom dia, colocando a sua participação. Isso é uma alegria para nós, viu? Quando você participa, mas participe e fique conosco na transmissão. Eu outro dia estava vendo alguns comentários aqui da live e vendo, eu fiquei contente, né? Eu falei, nossa, que bênção. Aí daqui a pouco eu olhei um irmão que todas as outras lives do mesmo horário do meu, também ele passou dando bom dia, comentário, eu acho que ele estava fazendo uma viagem no computador em pelo menos uns 15 cultos, né? É legal isso, de certa forma não deixa de ser um apoio, mas principalmente a gente vê que a palavra de Deus precisa entrar aí na tua casa, no teu coração. Então não use da ferramenta do celular e do próprio Face, né, para se distrair. Não é verdade? Estamos num culto ao Senhor e às vezes a gente interage, pede aí que você coloque um bom dia, um número de pessoas, ou dar alguma resposta para nós, mas temos que ter então assim o foco, né, do culto e da maneira como com certeza Deus quer falar conosco e trabalhar nas nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre um importante tema na nossa EBD aqui. Eu vou falar sobre algo que o Senhor Jesus Cristo ensinou na ceia. Quando nós celebramos a ceia, o Senhor Jesus ele disse: fazei isto em memória de mim. Então, eu gostaria que você estivesse atento ao ensino e realmente estivesse concentrado naquilo que Deus está falando. Esses dias, eu não sei se a Érica, que é a coordenadora de escola, ela até ouviu algo sobre isso. Com certeza sim. Esses dias eu vi assim, numa transmissão, algumas recomendações dadas para as crianças, para os alunos que estão tendo aulas virtuais. Algumas recomendações. Aí estava falando lá sobre o horário, sobre o material que deve pegar, etc. Horário de ir dormir, horário para acordar e tal. Mas uma coisa chamou a minha atenção. O especialista lá, a autoridade que estava ensinando, falou assim: é muito importante que o aluno, já que ele está tendo o foco numa aula, está sentado na frente, né, da matéria, ouvindo o professor, é importante que o aluno até coloque o seu uniforme, que ele coloque o seu uniforme para que ele realmente inculque na cabeça: eu estou em sala de aula, eu não estou em casa passeando, eu não estou aqui, né, assistindo e também brincando com um cachorro do lado. Não, eu estou em aula. Eu achei muito interessante isso. Vou contar um segredo aqui. Eu não sei se, até a minha igreja, eu não sei se sabe disso. Eu vou revelar um segredo depois de 20 anos que eu estou pastoreando. Quando eu fazia, a Érica sabe disso, quando eu fazia o programa de rádio, que foram anos e anos também fazendo programa de rádio, praticamente todo dia, ou algumas transmissões uma vez por semana, mas quando eu ia ao estúdio de rádio transmitir o programa, que para mim era um culto ao Senhor, né? Eu ia de gravata. Eu ia social, eu ia de gravata. Ninguém via, né? Era transmissão de rádio. Ninguém via. Eu podia ir até de pijama fazer o programa. Mas eu me sentia assim: puxa, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou, né, em culto ao Senhor. Não é a gravata que deixa uma pessoa mais consagrada, mais preparada. Não é isso. Não me interprete mal, irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer é que realmente nós precisamos ter muito mais do que uma atitude externa, uma atitude interna de culto, né? De reverência. Estamos na presença do Senhor, nosso Deus, né? Então você que está aí na nossa EBD, assim como em outras transmissões, é muito importante mesmo que você então esteja concentrado. Participe conosco cantando, não se distraia com outras coisas. Na hora do estudo, sente mesmo, ou na sala, ou na cozinha ali, com a ferramenta da transmissão, sente e acompanhe na Bíblia os textos bíblicos, certo? E modéstia à parte, nós, nesse período, tanto dos devocionais como os ensinos do culto, nós temos trazido estudos bem objetivos, bem diretos, nada demorado, algo assim bem aliterado, muitas vezes dentro de empregos bem fáceis ali dos pontos principais, para que você guarde, para que você realmente aprenda
a palavra de Deus. Bom, tudo isso que o pastor está falando, acima de tudo, é uma instrução de incentivo e que vai fazer com que realmente você, dentro de casa, nas nossas transmissões, você seja abençoado, edificado e que haja uma, assim, disciplina. Vamos ao próximo cântico. Qual é? Eu só confio no Senhor. Cante conosco. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar. Que lá no céu, que lá no céu, Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, vivo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar. Que lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Amém. Muito bem, eu estou tentando aqui, me veio uma ideia aqui, vamos ver se eu consigo localizar. Puxa, está aqui. Olha só quem apareceu na nossa igreja, na nossa transmissão hoje. Olha só, deixa eu ver se eu posiciono aqui certo. Isso, põe na câmera. Benjamin. Nossa, bem bacana. Isso. Olha só, difícil que é acertar, agora eu estou acertando. Aí. O Benjamin. Amém. O Benjamin nasceu na madrugada de sexta para sábado. Acho que eu vou deixar só a imagem dele aqui, a nossa cara feia eu vou deixar para lá. Vou deixar só o Benjamin bonitão aqui, ó. Parabéns. Então, parabéns para a Jeane, para o Edmar, o irmão Beva, a irmã Geralda. Agora eles são avós, não eram antes, agora são avós. Eu falei para a irmã Geralda que eu não ia dar risada dela, porque a minha hora um dia vai chegar e eles iam se vingar da gente também, né? Mas com certeza, que alegria. Então, em nome da igreja, eu como pastor, quero deixar o nosso abraço, nossa família também se alegra muito que tudo deu certo, que Deus abençoe essa criança, possa estar sendo criada nos caminhos de Deus, certo? E um bebê muito bonito, viu? Parabéns. Eu gostei também do nome e outros bebês virão esse ano, pelo menos mais um, que é o da irmã Elaine com o Lucas. Não é verdade? Então, nos alegramos, mas nos entristecemos, porque
não podemos visitar esse bebê, fazer oração, pegar no colo. A dona Érica, que gosta tanto de criança, com certeza ela chorou muito porque queria pegar o Benjamin, né, Érica, no colo. Com certeza. Manda um recado aí para a Jeane. Parabéns, Jeane. Os filhos são herança do Senhor. Então, que Deus abençoe você e o Edmar, pequeno Benjamin, e eduque eles, né, no caminho certo, né, conforme Provérbios 22:6. Muito bem, é isso mesmo, mas de verdade a gente fica um pouquinho triste, né? Existem alguns momentos que não podemos estar presentes, né? Nós nem podemos fazer o chá de bebê, né, da Jeane, então nós combinamos que assim que pudermos, né, voltar, nós vamos fazer o culto do bebê, aí com o bebê presente. Vai ser um pouquinho diferente então, né? Mas tem um ditado que diz, antes tarde do que nunca. Então, Os outros. então é assim mesmo, né? Mas nosso abraço ficou para vocês aí, se sintam abraçados. E o último cântico antes do nosso estudo, da nossa EBD, eu não sei se a Alana hoje está conectada, domingo passado ela teve um impedimento, mas ou ela ou a irmã Sandra, que são as irmãs que são as nossas ali, né, secretárias de contagem da EBD, elas vão passar a informação aí. Se não puderem, a Érica vai me ajudar hoje ali, contando mais ou menos o número de pessoas. Coloque aí, quem está aí na sala com você? Pastor, estamos em 3, 4 pessoas, 10, só eu. Coloque aí e a gente vai, no final da IBD, passar esses números. Vamos lá? O último, nessa manhã, antes do estudo, este aqui. Eu pertenço ao rei. Esse hino tem uma letra muito bonita. Vamos cantar e meditar. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Eu irei ao palácio real, sua glória verei, grandioso esplendor, que me espera na vida eterna. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Ele nunca me há de deixar. Algum dia eu pensei, vem buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Eu pertenço ao Rei, que no seu grande amor prometeu nos levar para si, do seu reino de luz, sem tristeza nem dor, ao findar a carreira aqui. Eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor. Ele nunca me há de deixar. Algum dia eu pensei, vem buscar-me o Senhor, e com Ele no céu vou morar. Amém. Tá bom, então esses foram os cânticos. Também acabei me esquecendo desse detalhe, de ver se essa semana nós tivemos algum aniversariante na igreja. Tome a liberdade também, caso você se lembrou de alguém, né, de colocar aqui, o pastor, tal pessoa fez aniversário, e nós queremos nos alegrar também com essas datas importantes, tá? Então, muito obrigado a Gabriela e a dona Érica pela ajuda aqui com os louvores. E agora nós vamos nos posicionar para o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém.
Muito bem, então estamos aqui mais uma vez, né, para a nossa transmissão. E é bom estarmos assim na casa de Deus, de maneira virtual, né? Na casa de Deus, você sabe disso. Somos nós, o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. E temos o lugar físico, que é a igreja local, lugar este, né, que nós também nos alegramos de poder ter, assim, como a gente disse, um lugar mesmo, né, para poder cultuar a Deus, cultuar ao Senhor e estarmos, assim, adorando a Ele na grandeza na grandeza da santidade. Então, espero que em breve a gente possa voltar, não é mesmo, irmãos? Mas, até que isso não seja possível, Deus tem nos dado ferramentas. Deus tem nos dado ferramentas da tecnologia para poder, assim, estarmos transmitindo, poder estar, assim, falando das Escrituras Sagradas. Então eu louvo muito ao Senhor Deus, porque Ele tem nos dado algo que há alguns anos atrás nós não tínhamos, né? Irmãos, isso é uma transmissão. As redes sociais, elas são transmissões, de certa forma, praticamente de impacto mundial. Como e quando é que nós teríamos essa capacidade, né, essa condição? Então Deus tem nos dado um mundo em que a tecnologia invadiu todas as áreas e a igreja, os salvos, eles precisam usar ou usá-la da melhor maneira possível. Obrigado, Senhor. Eu tenho tido pessoas assim nos Estados Unidos ouvindo as nossas transmissões, pessoas em outros países como Portugal ouvindo as nossas transmissões, e também estamos ouvindo transmissões de lugares distantes, sendo extremamente edificados. Obrigado, Senhor, por poder ter as redes sociais. Deus nos ajude, mesmo depois do período de pandemia, de isolamento, Deus nos ajude a usarmos a ferramenta para que, da melhor maneira possível, também ela possa ser usada para alcançarmos os corações. Muito bem, na nossa EBD hoje, então, estamos nesse domingo, dia 17, e apesar do isolamento, porque parece que os dias eles andam mais devagar por conta da ausência de atividades normais, já estamos mais da metade do mês de maio, chegando na metade do ano já, né? Então hoje é dia 17 de maio, que nesse domingo o Senhor possa ser glorificado no nosso meio. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. Hoje um pouquinho diferente do que eu tenho feito até nos devocionais, em alguns cultos. Hoje eu estou colocando apenas a referência aí, tá? E eu convido você a localizar na sua Bíblia os textos e acompanharmos juntos a leitura dos mesmos, tá? Então eu vou dar um pouquinho de tempo para que você localize alguns textos e abra mesmo na sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia no colo aí? Você pegou a sua Bíblia? Estamos no culto. Tenha a sua Bíblia em mãos, por favor. E acompanhe a palavra de Deus. Você, ali, e seus filhos, se estiverem na sala. Tá? Sem mais, 1 Coríntios 11, 24, diz: E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
nesta manhã, em nossa EBD, nós vamos falar sobre este tema. Nós vamos falar sobre em memória de mim. O que será que o Senhor tem para nós nesse dia? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado mais uma vez pela tua presença nos nossos corações. Por favor, agora use a minha vida para transmitir a palavra de Deus e que eu possa ser um instrumento do Senhor, uma bênção através da palavra de Deus em cada coração. Por favor, ó Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, em memória de mim. O texto bíblico, neste texto bíblico, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo e instruindo a igreja sobre a ceia. E ele traz as recomendações, ele traz as palavras do Senhor Jesus Cristo quando ele mesmo realizou a sua última ceia e ali na presença dos discípulos deu algumas recomendações, algumas instruções. A ceia do Senhor ela é um ato importante porque ela é uma das ordenanças, quer dizer, uma das ordens de Deus na palavra para a igreja local. Então, a igreja, o ministério da igreja local, quando os irmãos eles se reúnem, eles se congregam, nós temos uma data específica, né? Pelo menos uma vez por mês, nós nos reunimos e celebramos a ceia. Algumas igrejas realizam cada 3 meses, alguns outros ministérios todo domingo. A verdade é que a ceia ela precisa ser celebrada. Não pode haver um intervalo muito grande, justamente porque ela é uma ordenança, certo? Esse período de isolamento, ele nos preocupa um pouco, porque deixamos de realizar a ceia do Senhor. Mas estamos vendo que é dentro de um contexto extraordinário e precisamos aguardar. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, resumindo assim tudo aquilo que ele falou e todas as instruções que ele deu sobre a ceia, ele falou: fazei isto, quer dizer, realizai, celebrai a ceia, fazer isso em memória de mim, quer dizer, lembrando da minha pessoa, lembrando daquilo que eu fiz por vocês. Portanto, nessa manhã, nós queremos falar um pouquinho sobre a nossa memória. Eu quero falar um pouco sobre a importância de estarmos pensando, meditando sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele fez por nós. E eu quero assim expandir um pouquinho o contexto do ensino, porque a grande verdade é que quando nós pensamos sobre o Senhor Jesus Cristo, nós não devemos pensar apenas na obra da cruz de Cristo. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele não se concentra só na cruz. Ali, com certeza, existe aquilo que nós poderíamos chamar de o clímax da sua obra, mas o evangelho completo do Senhor Jesus Cristo, ele se caracteriza em 4 etapas. E toda pessoa, se realmente ela quer ir para o céu, ela precisa acreditar no evangelho nessas 4 etapas: nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Nós podemos evangelizar qualquer pessoa mencionando as 4 etapas da vida de Cristo. Então, o ministério do Senhor Jesus Cristo, a nossa mente, a nossa memória sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, ela deve ir assim além daquilo que o Senhor Jesus, pelo menos ele recomenda, ele fala aqui nessa porção desse texto bíblico. Então, além dela, nós hoje vamos trazer alguns outros detalhes, né, sobre
a nossa memória e as lembranças muito vivas que devem sempre estar em nós, lembranças essas relacionadas a Jesus Cristo. Então fique comigo e vamos na nossa IBD ver o que é que Deus tem para nós. Em memória de mim. Há bons motivos para se lembrar do Senhor, então, em nossas vidas. Como introdução, a gente tem que deixar isso bem claro. Há bons motivos. E antes de entrar nos pontos principais, apenas assim para uma avaliação, eu gostaria que você estivesse pensando aí com você. Qual é o ritmo, com que frequência você pensa em Cristo? E relacionado ao Senhor Jesus Cristo, sobre Ele, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Você concorda comigo que na maioria das vezes parece que as pessoas só pensam em Deus ou em Jesus quando precisam de um socorro? E é claro que Ele nos socorre, o Senhor Deus, Cristo e Jesus, eles são Deus, Ele é todo poderoso. Mas Deus, Ele não é bombeiro que só serve para nos socorrer quando estamos em apuros. Deus, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, eles são muito mais do que um detalhe aqui ou ali da nossa vida, que inclusive ela é passageira, e eles são eternos. Portanto, meus amados, nesta manhã nós vamos falar sobre bons motivos para que em nossas vidas, para que possamos lembrar de Jesus Cristo. Sem mais, vamos a eles. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos disse, para termos a nossa memória dele, em primeiro lugar nós devemos olhar para trás e ver aquilo que Jesus fez para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46, vou dar um tempinho aqui para que você possa localizar na sua Bíblia. Mas Lucas 23, 46 diz assim a palavra de Deus. Clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Em primeiro lugar, a nossa lembrança tem que ir até aquilo que Jesus Cristo fez. Então, nós precisamos olhar para trás e ver aquilo que Jesus fez. Em primeiro lugar, então, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele, olhando para trás, o Senhor Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu. Antes da sua morte, nós vemos aqui, neste versículo de número 46, a Bíblia nos fala, e clamando Jesus com grande voz. Eu estava lendo essa porção bíblica ontem à noite, me preparando um pouco para falar com os irmãos aqui, e esta passagem chamou a minha atenção, porque a Bíblia diz, e clamando com grande voz. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele está prestes, ele está praticamente a segundos da sua morte. Ele tinha sido açoitado e levado à cruz do Calvário, crucificado. Ele tinha sido escarnecido, sobre a sua cabeça estava a coroa de espinhos. Ele tinha sido pregado na cruz do Calvário, Ele tinha tido o seu lado perfurado. Eu imagino que o Senhor Jesus, ele está praticamente sem fôlego algum, sem força alguma, sem voz alguma. Você já percebeu que quando você está fraco, você perde a sua voz? Um dos sintomas da fraqueza é a perda da voz. Isso é muito claro, porque às vezes até alguma enfermidade que não tem e não está nada relacionado com a garganta, mesmo assim a gente perde aquele fôlego, por causa de todo um sistema que faz com que a gente possa falar e falar com força, falar com firmeza alguma coisa. Até o desânimo. Percebeu que pessoas desanimadas, eles não soltam a sua voz? Parece que eles falam para dentro,
Parece que eles falam de uma maneira fechada, ecoada, sem vontade. Eles falam baixo. Até o desânimo faz com que pessoas eles mudem o tom da sua voz. Mas aqui Jesus, olhando para trás, nós vemos Jesus crucificado e ele clamando. A Bíblia nos fala assim, né? E clamando com grande voz. Meu amado, as últimas forças do Senhor Jesus Cristo na cruz foi para tomar ainda uma grande voz, um grande tom de voz, um clamor. E nesse clamor, a Bíblia nos fala a maior mensagem que o homem pode ouvir. A mensagem de entrega. E clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali o Senhor Jesus, ele morre. Ele morre na cruz do Calvário. Meu amado, nós não podemos esquecer. A verdade é que a nossa memória não pode se distrair sobre este momento, sobre esta entrega de Cristo, sobre este clamor com grande voz. Por isso que quando evangelizamos, nós temos que evangelizar com autoridade, com firmeza, com vontade, com força, com determinação. Nós o fazemos com grande voz. O que está faltando na igreja nos dias atuais é um clamor, é uma grande voz, é uma força, é uma vontade para pregar o Evangelho. As pessoas hoje têm uma grande voz para o trabalho. Que hora que você acorda para ir trabalhar? Tem uma grande voz para o estudo. Temos tido pessoas se dedicando tanto para o estudo. Tem uma grande voz até para entretenimento, redes sociais. Estamos aí na epidemia aí dos TikToks, das coisas. Há muito humor, muitas coisas engraçadas nisso. Há um empenho, há uma grande força e uma grande voz para se ganhar dinheiro. Há uma grande voz para a realização dos desejos pessoais. Algumas coisas fazem parte da vida, não estou falando que tudo isso está errado, mas o que eu quero dizer é que quando nós olhamos para trás, o grande ímpeto, a grande força, o grande clamor de Cristo na cruz do Calvário foi para dizer: Senhor, eu estou agora entregando, Pai, eu estou agora entregando o meu espírito. Portanto, quando nós celebramos a ceia, quando nós acordamos de manhã, quando nós estamos vivendo o nosso dia, seja em isolamento ou num dia normal, nas atividades diárias, nós precisamos lembrar. Nós vamos olhar para trás e lembrar daquilo que Cristo fez. Thomas Brooks, ele disse: o sangue de Cristo é a chave para o céu. Portanto, nessa manhã, em primeiro lugar, nós precisamos o quê? Nós precisamos olhar para trás e ver aquilo que Cristo fez. Segundo lugar, não apenas em memória de mim, precisamos olhar para trás, mas pensando sobre Cristo, nós também precisamos olhar para cima. Olhar para cima. Veja comigo em Hebreus, capítulo 7. Você, quero crer que está abrindo a sua Bíblia aí. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Diz a palavra do Senhor. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, em segundo lugar, nós vemos que precisamos olhar para cima. Quando pensamos em Cristo, precisamos olhar para cima. E esse texto de Hebreus, ele é significativo sobre isso por causa disso. Em primeiro lugar, aqui nesse ponto, nós vemos que a Bíblia nos fala, né?
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Olhando para cima, nós vemos que o Senhor Jesus ainda pode salvar. Ele ainda pode salvar. O texto de Hebreus foi escrito quando toda a obra de salvação, de redenção, já tinha sido realizada. O Senhor Jesus Cristo já tinha ascendido aos céus. E ele estava agora à destra do Pai Celestial. E a Bíblia nos fala que, nesse texto, antes de chegarmos no outro ponto, a Bíblia nos fala que ele pode perfeitamente salvar. Não é maravilhoso ver, olhando para cima, que o Senhor Jesus ainda pode salvar almas? Que o Senhor Jesus ainda pode abençoar pessoas com a maior graça que o ser humano pode receber, que é o quê? Que é a salvação. E o que eu fico maravilhado de ver nesse texto, que a Bíblia aqui nos apresenta, assim, a eficácia da salvação que há em Cristo Jesus, porque ele disse, pode perfeitamente salvar. Então a salvação de Cristo é algo perfeito, é algo que você não precisa acrescentar nada, não precisa tirar nada. A obra de Cristo, ela é perfeita. Então, quando nós olhamos para cima, nós vemos assim uma obra muito bem realizada, muito bem concretizada. Às vezes, você, nesse mundo, alguma obra que é realizada, na hora que você chega, depois você se maravilha, né? Eu me lembro quando a nossa igreja, praticamente acho que 4 anos atrás, passou por uma reforma. Eu me lembro as etapas da reforma e tudo mais, acompanhando o dia a dia. Mas quando a igreja ficou pronta, tudo arrumadinho, tudo pintadinho, e vimos a obra realizada, que grande bênção. Não é verdade? Assim também nós poderíamos ilustrar sobre outras coisas, mas vamos falar sobre Jesus Cristo. Ele pode perfeitamente salvar, só que a Bíblia diz, os que por ele se chegam. Quer dizer, se você quer ser salvo por Cristo, você precisa se achegar a Ele. Por quê? Porque a obra que Ele fez já foi realizada. Agora você precisa fazer a sua parte e colocar a fé em Jesus Cristo. E realmente entregar a sua vida a Cristo. Olhando para cima, vemos que Ele ainda salva. Mas muito mais do que isso, olhando para cima, nós vemos que Ele não somente salva perfeitamente, mas ele intercede. Ele intercede, diz a Bíblia, por eles. Por eles quem? Pelos que ele salvou. Portanto, o ministério de intercessão do Senhor Jesus Cristo, ele é exclusivo. Ele é exclusivo a quem? Para aqueles que foram realmente salvos. Para aqueles que colocaram fé no Senhor. Por isso que ser crente é um privilégio tremendo, enorme. Por quê? Porque nós temos um intercessor, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, exatamente agora, dia 17 de maio do ano de 2020, ele está intercedendo por mim. E se você é um cristão, o Senhor Jesus também, ele intercede por você. Interceder, de certa maneira, significa um trabalho de ligação entre nós que estamos aqui e o Pai Celestial que está nos céus. Então ele intercede. E é justamente por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque ele estava demonstrando que ele seria e é exclusivamente o intercessor da humanidade para com Deus. Então, quando Jesus fala em memória de mim, nós temos que olhar para trás e ver aquilo que ele fez. Ele morreu por nós. Nós temos que olhar para cima e ver aquilo que ele está fazendo. Ele intercede por nós. Espero que você esteja comigo aqui na nossa transmissão. Não perca o foco do ensino. Terceiro lugar, quando nós pensamos em Jesus Cristo, terceiro lugar,
nós precisamos... existe uma frase que eu coloquei aqui para você de John Newton. John Newton disse: Cristo levou nossa natureza para o céu para nos representar e deixou-nos na terra com a sua natureza para representá-lo. Que grande bênção, né? Cristo levou nossa natureza para o céu para nos representar. É uma grande verdade. Obrigado, John Newton, por escrever, né? Isso, trazendo um pouquinho de luz para o nosso ensino. Vamos continuar agora sim ao terceiro ponto. Em memória de mim, temos que também agora olhar para dentro de nós. Quando pensamos no Senhor Jesus Cristo, pensamos também nesse texto de Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e nós temos que olhar para algo que acontece dentro de nós, porque diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Terceiro lugar, quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos nele, olhando agora para dentro de nós mesmos. Para dentro de nós. Esse texto de Apocalipse aqui, a sétima carta escrita à igreja de Laodiceia, é interessante que o contexto ele é bem amplo, mas é interessante aqui que o Senhor Jesus Cristo ele fala que ele está à porta e se alguém abrir, eu entrarei. O Senhor não está falando sobre uma porta física, ele está usando uma figura de linguagem para ilustrar que ele quer entrar nessa porta, ele quer entrar nesta casa, ele quer ter comunhão aqui. Que ensinamento glorioso! Agora nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, olhando para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, e o primeiro ensino aqui que nós vemos é entrarei. Então o Senhor Jesus ele quer entrar, com certeza ele quer entrar, mas o Senhor Jesus ele não é um ladrão, ele não arromba a porta, ele não entra sem ser desejado, ele não habita sem ser convidado. Não, Jesus não opera assim. Nós vemos que Satanás ele faz isso. Ele é intruso, ele é ladrão, ele realmente vem para matar, roubar, diz a Bíblia, e destruir. Mas Jesus ele vem para abençoar. Ele vem para edificar. E ele entra na nossa vida quando você e eu, quando nós permitimos. Olhando para dentro, nós vemos que ele quer entrar. A Bíblia diz: se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, figura de linguagem. Não existe nada mais que pudesse ilustrar esta mensagem do que a figura da casa. Porque casa é o lugar da nossa intimidade, é o lugar da nossa privacidade, é um lugar pessoal. Portanto, quando ele diz entrarei, ele quer entrar na nossa vida. Mas um outro ensinamento sobre olhando para dentro está aqui porque ele diz: cearei com ele e ele comigo. Como se não bastasse entrar na casa, ele quer cear. E se casa já é um sinônimo de algo muito pessoal, a ceia é ainda mais íntimo, não é mesmo? Quem senta na mesa da nossa casa para comer pode perceber isso, só pessoas especiais sentam na nossa mesa para comer. Só pessoas especiais, só pessoas de intimidade, só pessoas de confiança, amigos, irmãos, filhos, irmãos em Cristo, pessoas verdadeiras. Isso é muito claro, é muito óbvio. E a Bíblia fala: eu entrando na sua casa, eu cearei com ele. A expressão cear com ele, ela é uma expressão assim de comunhão. Por isso que quando celebramos a ceia do Senhor em memória de Cristo, por isso que quando celebramos existe o quê? A ceia,
a ceia do Senhor, porque a ceia ela é uma representatividade de comunhão entre aqueles que participam. Aqueles que estão ceando, eles comungam, ou eles têm, ou eles participam de uma mesma fé, um mesmo objetivo, uma mesma ideia. É assim. A ceia, ela representa isso. Quando você senta na mesa com alguém para comer, praticamente quase que sem exceção, é porque você compartilha de alguma coisa. Compartilha. Entrarei, cearei. Então, olhando para dentro, nós temos que agradecer também e ter esta memória de que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer entrar, e para aqueles que já colocaram fé em Cristo, Ele já entrou, mas não apenas Ele quer entrar, mas Ele quer cear. Aí nós vemos a comunhão de Cristo conosco. Eu pergunto a você, você realmente tem tido comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Está sentado à mesa com Cristo? Por conta disso, Ele participa da sua vida? Ele aprova as suas decisões, as suas atitudes, o nosso comportamento? Não se esqueça, meu amado crente, se você realmente é salvo, Ele, Jesus, Ele está dentro de você. Por isso que Jesus Cristo, Ele é Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz, eis que estou convosco, palavras do Senhor Jesus, todos os dias, todos, até a consumação dos séculos. Então, olhando para dentro, nós vemos então esta grande verdade. E existe também nesse terceiro ponto uma frase que eu separei para você, que eu gostaria que você pensasse, de J.C. Ryle. Ele disse: Jesus não é apenas o Filho de Deus poderoso para salvar, mas o Filho de homem capaz de sentir. É verdade. Jesus, então, por conta de estar dentro de nós, Ele sente tudo aquilo que nós sentimos. A nossa dor, a nossa preocupação, nosso sofrimento, o nosso isolamento, a nossa enfermidade. Ele sente as nossas alegrias, porque justamente Jesus, Ele está dentro de nós, alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Último lugar, em memória de mim, agora nós precisamos olhar para frente. Olhar para frente. E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, no contexto ali que nós vimos na abertura, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Último lugar, quando pensamos em Jesus Cristo, nós precisamos pensar olhando para frente, olhando para o futuro. 1 Coríntios 11, 26, na celebração da ceia, então, o Senhor Jesus mostra um princípio bem interessante, de que nós precisamos olhar para aquilo que vai acontecer. O texto bíblico nos mostra, aqui, portanto, versículo de número 26, todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que comer. Mais uma vez, então, nós vemos assim a expressão de comunhão. Não é verdade? Como eu disse, a comida, ela mostra uma comunhão. Todas as vezes que comeres. Então, de certa forma, então, nós vemos assim que como o alimento ele é essencial para a nossa vida, como a gente precisa estar sempre nos alimentando, de certa forma, então, nós vemos que o fato de termos o suprimento, de termos o alimento, de termos aquilo que o nosso corpo físico tanto precisa, isso diretamente está ligado para algo que realmente o Senhor Jesus, Ele ainda vai fazer por nós.
Ele vai fazer por nós. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Poderíamos ali colocar o comer e o beber agregado a isso também. Então, de certa maneira, nós estamos vendo assim que a ilustração da ceia ela está ligada a alguma coisa que é essencial para a nossa vida, que é a alimentação. A alimentação. Agora, em último, quando nós olhamos para frente, não apenas nós vemos que então vemos, né, essa realidade de uma necessidade que nós temos, que é a alimentação, trazendo a figura da necessidade que nós temos com a própria salvação que há em Jesus Cristo, algo que é fundamental, essencial. Mas em último, nós vemos lá, né, aqui nesse texto do verso 26, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que venha. É bem interessante, mas aqui a gente tem um rico detalhe de que poucas vezes é falado. Porque quando celebramos a ceia do Senhor, a maioria dos líderes, dos pastores ou das pessoas que participam ou celebram, eles parecem que estão olhando só para a morte de Cristo. Tanto é que nós temos o símbolo ali do pão e o sangue de Cristo. Pão representando o corpo e o sangue, e o suco representando o sangue de Cristo. Então, parece que se olha só lá para trás, para a obra que Cristo fez. Mas a celebração da ceia, olhando agora para frente, nós vemos ela é também a pregação daquilo que Jesus vai fazer. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, em último lugar, nós estamos olhando para frente. Nós estamos olhando para o quê? A vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Na verdade, muitos crentes, ou a maioria dos crentes, parece que pensam muito pouco sobre a vinda de Cristo. E é por isso que quando ele vier, acontecerá aquilo que nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Arrebatar significa arrancar fora, é como aquela planta que você puxa a raiz e arranca. Os crentes estão tão ligados a trabalho, ao entretenimento, a estudos, a planos desse mundo, dessa terra, que quando Jesus vier, a verdade é que contamos nos dedos de uma mão aqueles que estão esperando a sua vinda. Existe até uma promessa de uma coroa bíblica em que será entregue, será dada para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo, que esperam ansiosos pela vinda de Cristo. Mas nós muitas vezes não acordamos com essa espera, com essa esperança. Você já teve alguém que disse assim: olha, pode me esperar que eu vou chegar na sua casa? Você já percebeu o que nós fazemos quando nós escutamos: me espera que eu vou chegar no seu culto, na igreja, eu vou aparecer por lá? A gente se prepara, não é verdade? A gente prepara uma comida especial. Se a família vai dormir, você prepara o quarto, deixa tudo limpinho, tudo arrumado. Nós nos preparamos, até mesmo fisicamente. Nós, quando sabemos que alguém vai chegar, nós nos preparamos. Irmãos, nós sabemos, o crente sabe que Jesus Cristo vai chegar. E um problema é que nós não estamos nos preparando. Não, nós não estamos nos preparando. Precisamos olhar para frente e ver que a celebração da ceia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Quem sabe será hoje, né? Termino, George Whitefield, ele disse: estou diariamente esperando a vinda do Filho de Deus. Diariamente. Eu acordo, estou esperando a vinda do Filho de Deus. Todos os dias estou esperando a vinda do Filho de Deus.
Portanto, que o Senhor Deus nos ajude a pensar mais dele, a realmente termos um pensamento em tudo aquilo que ele fez. Eu termino nosso estudo com as setas de direção de pensamento e convido você a refletir um pouco se realmente na sua vida, você está pensando em Jesus Cristo. Olhando para trás, naquilo que ele fez. Olhando para cima, naquilo que ele está fazendo, intercedendo por nós. Olhando para dentro, e a maneira como ele quer ter comunhão conosco. E olhando para a frente, com a certeza da sua vinda. Fazer isto em memória de mim. Meu amado irmão, como está a sua memória? Eu não estou perguntando se você sabe quantos clientes você tem. Não estou perguntando se você conhece a data de aniversário de todos os membros da família. Não, também não estou perguntando se você sabe todos os acontecimentos políticos. O nome de quem entrou, de quem saiu. Não estou perguntando se você conhece a escalação do seu time de futebol. Eu estou te perguntando sobre Cristo. Como está a nossa memória em relação a Jesus Cristo? Precisamos pensar nele, olhando para cima, olhando para trás, olhando para dentro e olhando para frente. Deus abençoe. Pai, obrigado por tua palavra. Nos perdoe, Senhor, porque nós pensamos em tudo, mas muitas vezes, muito pouco no Senhor. Abençoe a nossa EBD, o término dela, derramando suas bênçãos sobre cada vida, cada coração. Continue conosco nesse dia, em todas as transmissões, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Então, estamos encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado por você estar aqui conosco na nossa EBD. Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco a dona Érica estará com o culto infantil. E eu estou em dúvida se quem gosta mais são as crianças ou os adultos da nossa transmissão ali com a Érica e os fantoches. Sempre uma alegria, uma grande bênção. Portanto, tivemos, pelo menos por uma contagem bem superficial, tivemos 50 pessoas. Obrigado por sua presença. Deus abençoe a sua vida. Temos, então, um encontro marcado à noite, às 19h30, com o culto ao Senhor. E agora, nós terminamos a nossa transmissão de todas as nossas transmissões virtuais, com a nossa divisa, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um bom domingo para você. Deus abençoe.